Mais uma aula hoje sobre por que usar a psicologia positiva na prática clínica. Vamos entender, né, o porquê que nós precisamos aprender sobre psicologia positiva, né? Eu quero compartilhar um pouco a minha experiência com vocês, explicar da importância da gente aplicar a psicologia positiva na nossa prática clínica, né, como forma de a gente ajudar os nossos pacientes. Primeiramente, né, só para contextualizar, tá bom? Só para contextualizar. Psicologia positiva é um movimento científico, tá, que estuda a felicidade e o bem-estar, tá? Então, é feito muitas pesquisas científicas, tanto pesquisas internacionais, então é um movimento mundial, tá? Como também aqui no Brasil. Nós temos muitas universidades que já pesquisam também, já estão pesquisando os construtos, as intervenções de psicologia positiva. Então nós já temos muitas pesquisas que nos apontam quais são os caminhos para construirmos o bem-estar, para aumentarmos o bem-estar, né? Então são muitas pesquisas científicas, tanto nacionais como internacionais. Por que nós precisamos aplicar a psicologia positiva na prática clínica? Por quê? Porque a psicologia positiva, né, é um movimento que estuda a felicidade e o bem-estar pela perspectiva da ciência. Tanto que a psicologia positiva ela é conhecida como a ciência da felicidade, para realmente entendermos como construir o bem-estar, como aumentar nosso bem-estar, como fazer com que a gente vivencie mais emoções positivas, como que a gente cultiva melhor os nossos relacionamentos, quais são os hábitos das pessoas felizes, como e quais modos podemos construir estados mentais positivos. Então, esse é o foco da psicologia positiva. A psicoterapia positiva, tá? Uma psicologia clínica de base positiva e psicologia positiva, né? A psicoterapia positiva ela é o braço clínico desse movimento científico chamado psicologia positiva, tá? Então a psicologia positiva é esse movimento científico, ok? Que estuda a felicidade e o bem-estar. A psicoterapia positiva é o braço clínico desse movimento, do como que nós podemos utilizar todos esses conhecimentos sobre felicidade e bem-estar dentro da nossa prática clínica. Então, por que eu digo por que é importante a gente aprender sobre psicologia positiva e aplicar na prática clínica? Para que a gente possa aprender a ir além dos sintomas, entende? Porque quando nós temos sintomas, né, se a gente for pensar em sintomas e bem-estar, né, tem sintomas e bem-estar, são estratégias diferentes. Eu vou utilizar recursos para diminuir os sintomas, tá? E aí nós temos os guidelines, principalmente quando o nosso paciente chega com uma demanda, né, específica. Então nós temos muitas publicações, os guidelines, que nos orientam como baixar os sintomas, ajudar os nossos indivíduos, os nossos pacientes, né, a diminuírem os sintomas, mas também aí entra a psicologia positiva. Como que nós podemos ajudá-los a aumentar o bem-estar? São estratégias diferentes. Baixar os sintomas e aumentar o bem-estar. Eu posso ter pessoas, por exemplo, eu posso ter pessoas, né, que não têm um sintoma, ok? Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem sintomas depressivos, tá? Mas ela quer aumentar o bem-estar dela. Então vocês entendem que são estratégias diferentes?
E nós, psicólogos, nós precisamos complementar para que a gente possa enxergar o nosso paciente como um todo. Por isso que nós precisamos aprender sobre psicologia positiva e como aplicar na prática clínica, porque são construções distintas, diminuir sintomas e aumentar o bem-estar. Então, todos os guidelines, todas as pesquisas que são feitas para tratar o transtorno mental, nós já sabemos, mas também precisamos saber além. Precisamos saber também como que a gente consegue ajudar o nosso paciente a ter mais bem-estar, a cuidar melhor dos seus relacionamentos, a vivenciar mais emoções positivas. E isso, quem nos fornece é a psicologia positiva, porque essa é a linha de pesquisa da psicologia positiva. Vocês estão me entendendo o porquê que é importante, né, o psicólogo aprender sobre psicologia positiva, para que a gente possa realmente enxergar o nosso paciente como um todo. Não só diminuir sintomas. O paciente que chega até a gente, né, ele não quer só se sentir menos depressivo, menos ansioso. Ele não quer só isso. Ele quer mais. Ele também quer ser mais feliz, ele também quer se sentir melhor. E é super de direito deles, nós também queremos nos sentir melhor. E a psicologia positiva, ela nos ajuda a entender como nós podemos construir esses caminhos, essas rotas, por meio de ações intencionais, ou seja, o que eu faço para construir o meu bem-estar. Então vocês entendem o porquê que o psicólogo, nós precisamos saber sobre psicologia positiva para a prática clínica? Entendem a importância disso, né? Nós sabemos que as terapias, né, para baixar os sintomas, né, para diminuir na resolução dos sintomas, elas são muito importantes, e ainda bem que nós temos muitas pesquisas, nós já sabemos como diminuir o estresse, como manejar a ansiedade, nós já sabemos, temos muitas pesquisas, né, muitas evidências do que funciona, mas nós precisamos ir além, entende? Nossas intervenções precisam também ter o foco de promover bem-estar. E aí nós precisamos também informar o nosso paciente, informar a pessoa que a gente está atendendo, né, sobre os seus processos, seus estados, suas condições, né? Nós precisamos informá-lo, tá? Isso em terapia cognitiva a gente chama de psicoeducação, tá? Nós precisamos informar os nossos pacientes, né, sobre o seu funcionamento, o modo que ele pensa, os seus padrões de pensamentos, seus padrões emocionais, seus estados emocionais, seus comportamentos, tá? Tanto em relação ao sintoma, mas como também em relação à vida feliz. Nós também precisamos psicoeducar os nossos pacientes sobre a construção do bem-estar. Nós precisamos também mostrar para ele o seu funcionamento cognitivo, seus padrões de pensamento, seus padrões emocionais e seus comportamentos que podem ou aproximar ou afastar da felicidade e do bem-estar. Então isso significa o quê? Numa sessão, em 2 sessões, você vai em 1, 2, 3, quantas necessárias, até eles aprenderem e entenderem. Você vai voltar esforços para explicar a demanda dele. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem ansiedade, você vai explicar para ele o que é a ansiedade, como ela funciona, quais são os pensamentos, você vai explicar para ele o que é a ansiedade. Trabalho com psicologia positiva, eu não vou falar disso, só vou falar de coisas positivas. Não é isso, não é, tá? Se alguém falar que é isso, foge. Eu trabalho com psicologia positiva, vocês me conhecem, desde 2007. Há muitos dos livros para se trabalhar em psicologia positiva, instrumentos de psicologia positiva para a prática clínica, eu escrevi. E numa época que ninguém estava escrevendo, graças a Deus que agora temos
muito mais publicações e precisamos de mais publicações, porque é assim que a gente sedimenta conhecimento. A gente não pode ter um livro, a gente tem que ter vários. O que significa? A pessoa chega no seu consultório, ela tem ansiedade, então você vai explicar para ela como que funciona a ansiedade, você vai ensinar para ela quais são os pensamentos desencadeadores de suas crises, você vai explicar para ela o modo, o funcionamento, mas ao mesmo tempo, tá? Você vai explicar para ela as questões do bem-estar. Uma emoção positiva, como no caso da tranquilidade, da serenidade, você vai explicar para ela. Você vai explicar para ela também, né, que, por exemplo, a apreciação e a admiração ajudam a diminuir os batimentos cardíacos. E isso ajuda na regulação emocional. Nossa, Miriam, mas eu não sabia disso. Pois é, você não estuda psicologia positiva? E é por isso que o psicólogo ele precisa aprender também sobre psicologia positiva, porque é graças à psicologia positiva que nós sabemos que as emoções positivas, como apreciação e admiração, ajudam a diminuir os batimentos cardíacos. E isso ajuda na regulação emocional. Então, isso significa que eu vou psicoeducar o meu paciente, tanto em relação aos sintomas, mas eu também vou perguntar para ele quais são as coisas que ele admira, vou pedir para ele ver coisas que ele admira, apreciar a natureza, apreciar uma obra de arte, não porque eu acho que tem que fazer isso, mas porque tem pesquisas que mostram que a admiração e a apreciação ajuda a diminuir o batimento cardíaco. O que eu quero deixar claro para vocês, tá? Muito claro, a psicologia positiva, a psicoterapia positiva, ela não veio para competir. Ela não veio para dizer assim, olha, tudo que foi feito está errado e tá. Não. E se alguém disser isso, fuja. A psicologia positiva, a psicoterapia positiva, que é o braço da psicologia positiva, ela veio para complementar. Ela veio para complementar, foi aquilo que eu falei no começo da live. Diminuir sintomas e promover bem-estar são estratégias diferentes. Para diminuir sintomas, nós temos os guidelines. Para promover bem-estar, nós temos a psicologia positiva. Tá? Então, a psicologia positiva, se alguém falar que a psicologia positiva não tem evidência, amores, não é isso. Tem muita evidência sim, tem muita pesquisa. Só que a confusão que as pessoas fazem é que acham que a psicoterapia positiva veio só para ocupar o lugar das outras terapias. E não é isso. Ela veio para complementar. Quem é meu aluno sabe, já está cansado de me ouvir. A psicologia positiva veio para equilibrar a balança. Veio para equilibrar a balança, porque muito se sabe, né? Muito se sabe sobre os transtornos mentais, mas a gente também precisa saber sobre os estados mentais positivos. Muito se sabe sobre os prejuízos do estresse. E o que a gente sabe sobre a influência da esperança na nossa vida? Então a gente precisa equilibrar a balança. E é isso que a psicologia positiva veio fazer, veio equilibrar a balança. E por isso que eu digo que o psicólogo ele tem que saber sobre a psicologia positiva para que ele enxergue o indivíduo como um todo, não só diminuir os sintomas, mas também promover o bem-estar. E de novo, para diminuir os sintomas, nós temos os guidelines. Para aumentar o bem-estar, a psicologia positiva ela é muito certeira. A gente já sabe, né, o que fazer para construir nosso bem-estar. E graças a esse movimento científico chamado Psicologia Positiva, que iniciou lá em 98. Iniciou oficialmente em 98. Então, quando eu falo que o psicólogo, por que ele tem que aprender psicologia? Eu falo, tem que aprender psicologia positiva para aplicar na prática clínica, porque a gente precisa ter em mente o seguinte: sintomas, né, para diminuir
os sintomas, nós usamos os guidelines, que são construções e estratégias distintas, diminuir os sintomas e aumentar o bem-estar. São estratégias, são construções diferentes, são distintas, ok? Então, para eu diminuir os sintomas, eu utilizo os guidelines. Nós temos muitas pesquisas que nos mostram o que faz diminuir o estresse, para a depressão, para a ansiedade, para o toque, para o transtorno bipolar, nós temos os guidelines. Só que para aumentar o bem-estar e as emoções positivas e ajudar esses pacientes, essas pessoas a como construírem melhor os seus relacionamentos, nós temos a psicologia positiva. Então, a psicologia positiva, na prática clínica, ela não veio para competir com as abordagens, principalmente as que são pautadas em evidências. Ela não veio para substituir, ela não veio para competir. Pelo contrário, ela veio para complementar. Então, isso eu quero deixar muito claro para vocês, que a psicologia positiva, na prática clínica, ela veio para complementar, para que a gente possa enxergar o nosso indivíduo como um todo. Então, aquele indivíduo que chega até nós com ansiedade, eu vou ajudá-lo, né, a diminuir os seus sintomas, mas eu também vou ensiná-lo sobre algumas estratégias para aumentar o seu bem-estar. Então, são estratégias distintas, diminuir os sintomas e aumentar o bem-estar, são estratégias distintas que se complementam. Então, não fiquem pensando que a psicologia positiva, né, a psicoterapia positiva, que é o braço clínico da psicologia positiva, veio para substituir. Não, veio para complementar. E as intervenções positivas, né, as intervenções de psicologia positiva, elas mostram muita eficácia na promoção e no cultivo do bem-estar. E isso a gente precisa saber. Então a gente precisa ter na nossa prática estratégias que diminuem os sintomas, e de novo, por isso nós temos os guidelines, tá? Que diminuem os sintomas. Mas nós também precisamos aprender como promover o bem-estar. Nós precisamos ensinar para os nossos pacientes as estratégias para se cultivar estados mentais positivos. Nós precisamos ensinar para os nossos pacientes algumas intervenções, algumas ações que aumentam as emoções positivas. E emoções positivas, gente, não é só alegria. Tranquilidade, serenidade são exemplos de emoções positivas. Esperança são exemplos de emoções positivas. Isso eu quero deixar muito claro para vocês, que a psicologia positiva, tá? Ela veio para complementar a nossa prática clínica, tá? Nós precisamos, né, ter ideia do que é o estar bem, tá? O estar bem não significa que não há dias que eu fique triste. Hoje, por exemplo, de manhã, eu fiquei muito triste. Não, estar bem não é ausência de tristeza. Mas é na sequência dos dias, a intensidade e a frequência é predominantemente mais positivo, como tranquilidade, serenidade. Agora, se o inverso, isso mostra o estar bem. Agora, o inverso, se na frequência e intensidade for mais estados mentais negativos, emoções negativas, significa que eu estou mal. Então, por exemplo, hoje eu fiquei muito triste. Hoje eu fiquei muito triste mesmo. Por quê? Eu fui num endocrinologista, fui num médico. Que falta de respeito. Falta de respeito, falta de atendimento humanizado mesmo, sabe? Só não bati boca com ele porque eu sou educada. E sou muito assertiva. Doutor,
por favor, pare de comentários desnecessários. Não, é que você parece um abacaxi. Eu tô indo no médico para emagrecer, procurando ajuda, e ele fala que eu pareço um abacaxi. Aí eu falei assim, na onde que o senhor acha que esse tipo de incentivo vai me ajudar? E eu saí e eu fui com a minha filha. Minha filha, mãe, o que foi isso? Eu falei assim, pois é um médico. É um médico que, digamos, era para ajudar as pessoas, né? Então, enfim, mas hoje eu fiquei triste. Foi passageiro? Foi. Foi a parte da manhã. Foi a parte da manhã. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. O estar bem não significa ausência de emoções desconfortáveis, mas é passageiro. É passageiro. Não dura semanas, não tô arrasada, não tô me achando. Não, eu sei quem eu sou, mas eu quero emagrecer, procurei um médico, né? Enfim, e isso que eu falei para ele, olha, eu já procurei um nutricionista. Não, ele nem olhou a dieta, né? Ele do nutricionista. Não, deixa eu ver, essa é a... Nem olhou. Essa daqui é a minha. Enfim, nem vale a pena comentar. Vamos focar aqui na psicologia positiva. Tem coisas que não valem nem a nossa saliva, viu, gente? Enfim, a psicologia positiva, ela veio para complementar a nossa prática clínica. Ela veio para complementar a nossa prática clínica. São estratégias, né? São estratégias distintas entre diminuir os sintomas e aumentar o bem-estar. E aí entramos com algo chamado psicoeducação. A psicoeducação, ela é essencial para o esclarecimento para o nosso paciente sobre o que está acontecendo com ele. Tanto em relação ao sintoma, mas também um psicólogo que trabalha com psicologia positiva também vai psicoeducar o seu paciente sobre a felicidade e o bem-estar. Então, a psicoeducação é informar o indivíduo sobre o seu estado, né? O seu modo de funcionamento, de pensamentos, padrões de pensamentos, seus padrões emocionais, traço emocional, frequência e intensidade, tá? E também os seus comportamentos. Então, dentro da psicologia positiva, na prática clínica, né, a psicoterapia positiva, nós não deixamos de esclarecer o paciente sobre os seus sintomas, sobre o seu quadro. Só que dentro desse esclarecimento, nós também vamos falar sobre bem-estar e felicidade. Então, nós vamos explicar para um paciente que tem ansiedade, por exemplo, como que funciona a ansiedade, quais são os gatilhos para a ansiedade, como que é manifestada no corpo, como que ela atua no cérebro. Mas eu também vou explicar sobre emoções positivas, estados mentais positivos, como a serenidade, a tranquilidade. Eu vou explicar, por exemplo, que emoções positivas como a apreciação e a admiração auxiliam na diminuição do batimento cardíaco. Ai, Miriam, mas eu não sei isso. Não sabe porque não estudou psicologia positiva. Porque esse é o tipo de informação, de estudo que a psicologia positiva nos traz. Então, eu vou ajudar o meu paciente a vivenciar a admiração, a apreciação como forma de diminuir os seus batimentos cardíacos e vivenciar a emoção positiva da tranquilidade via apreciação e admiração. Então, olha só como é importante o psicólogo conhecer a psicologia positiva. Então, de novo, a psicologia positiva, ela não veio substituir, ela veio complementar. Diminuir os sintomas e aumentar o bem-estar são estratégias distintas. Pô, e se a pessoa não tem sintoma? E se ela chega no seu consultório sem ansiedade, sem depressão, sem nada, mas ela chega no seu consultório e diz, eu quero ser mais feliz. E aí?
com a psicologia positiva, nós temos já esse direcionamento de quais ações que nós podemos cultivar para impactar no nosso bem-estar. Nós já sabemos sobre emoções positivas, sobre como cultivar emoções positivas. Nós já sabemos como cultivar estados mentais positivos. Então, nós vamos ensinar para os nossos pacientes, independente se tem sintomas ou não. Então, aquela pessoa que não tem sintoma, né? Não tem nada, mas quer ser mais feliz, ela encontra dentro da psicologia positiva parâmetros para construir a sua felicidade e o bem-estar. Então, dentro da psicoterapia, né, positiva, nós usamos muito a psicoeducação, muito, para informar o nosso paciente sobre o seu estado, né, sobre o seu funcionamento como um todo. Então, nós vamos explicar sobre o seu funcionamento cognitivo, sobre os seus comportamentos, sobre os seus estados emocionais, não só na parte de sintomas, mas também nós vamos psicoeducar sobre a vida feliz. O que nós já sabemos sobre a vida feliz. Então, é isso que é importante nós termos em mente. A psicologia positiva, ela já nos deu um arsenal para a gente compreender sobre o bem-estar, o que nos possibilita colocar na prática clínica. Então, por isso que eu falo que o psicólogo, por que tem que usar? Porque a gente possa enxergar o nosso paciente como um todo, de modo integral. Porque se eu só enxergo os sintomas, eu não estou enxergando ele de modo integral. E de novo, a psicologia positiva, a psicoterapia positiva, ela veio para complementar. Me desculpa se eu estou sendo repetitiva, mas é porque eu ouço muito as pessoas me perguntarem se veio para substituir, se só pode ser tratada com psicoterapia positiva. Não, a psicologia positiva ela veio para complementar. É um complemento para que a gente saiba sobre os aspectos saudáveis, sobre o bem-estar, o tanto quanto a gente sabe sobre patologia. Tá? Então, a gente vai ensinar os nossos pacientes sobre os seus sintomas, claro, mas também sobre a vida feliz, para que eles tenham recursos, eles possam aprender estratégias para modificar seus pensamentos, para manejar estados emocionais perturbadores e cultivar emoções positivas, que eles possam modificar hábitos, né, alguns comportamentos destrutivos e substituir por comportamentos construtivos, hábitos construtivos. Então, tudo isso a psicoterapia positiva, né, a psicologia positiva, ela nos informa como cultivar os relacionamentos. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. A psicologia positiva na prática clínica, ela não veio para competir, ela não veio para substituir, ela veio para agregar, ela veio para complementar. E nós, psicólogos, que procuramos oferecer o melhor para os nossos pacientes, nós devemos ter a obrigação de enxergá-lo de uma maneira total, enxergar as forças, enxergar formas de que, como eu posso ajudá-lo a construir mais bem-estar. Porque dessa maneira eu estou enxergando ele como um todo. Entendeu? Então é um complemento. É um complemento. Certo, meus amores? Nas próximas lives a gente conversa mais sobre esse tema. Um beijo grande. Tchau, tchau.